Bem, vamos dar início às atividades de hoje. Como se é de hábito sempre se fazer uma prece na abertura de cada atividade, hoje vamos fazer uma que eu gosto muito, que é de José do Patrocínio, que não sabia ler nem escrever e dizia assim: Jesus, o preto velho, está aqui. Ele se apresentava para o mestre para a tarefa que a ele coubesse. E com o assunto de hoje é sobre a prece, o que devemos falar ou pedir numa prece, eu começo com uma questão do Livro dos Espíritos, a pergunta de número 659, que diz assim: qual o caráter geral da prece? E o Espírito da Verdade, com o seu grupo, responde: a prece é um ato de adoração. Fazer prece a Deus é pensar nele, aproximar-se dele, pôr-se em comunicação com ele. Pela prece podemos fazer 3 coisas: louvar, pedir e agradecer. Então, dessas 3 coisas, eu diria que a primeira, que está colocada em último ali, é o agradecimento. Em nossas preces devemos fazer primeiramente os nossos agradecimentos pelo o que aconteceu até agora, nesse instante. E aqui no livro do Kardec também, o famoso Evangelho segundo o Espiritismo, que eu não imaginava que tinha tanta coisa sobre a prece, mas quando a gente escolhe um assunto, a gente tem que ir para a pesquisa, buscar as verdades para não cometer o deslize, a besteira de dizer o que não convém. E aqui no capítulo 5º, Bem-aventurados os aflitos, nos diz assim: desculpa, o desânimo é uma falta. Deus vos recusa consolações desde que você falte coragem. A prece é um apoio para a alma, contudo, não basta. É preciso tenha por base uma fé viva na bondade de Deus. Ele já muitas vezes vos disse que não coloca fardo pesados em ombros fracos. Quem já não ouviu esta afirmativa de Jesus? E aqui mais adiante, no capítulo 26º, dai gratuitamente, é o item de número 4, nos diz assim: disse também Jesus: não façais que vós paguem as vossas preces. Não façais como os escribas que, a pretexto de longas preces, devoravam as casas das viúvas, isto é,
abocanham as fortunas. Prece paga. Será que tem algum fundamento a prece paga? Segundo o que nos coloca o Evangelho, não. Aqui no capítulo 27, o item 9, nos diz assim: a prece é uma invocação mediante a qual o homem entra pelo pensamento em comunicação com o ser a quem se dirige. Pode ter por objeto um pedido, um agradecimento ou uma glorificação. Podemos orar por nós mesmos ou por outrem, pelos vivos ou pelos mortos. As preces feitas a Deus escutam-nas os espíritos incumbidos da execução de suas vontades. As que se dirigem aos bons espíritos são reportadas a Deus. Quando alguém ora a outros seres que não a Deus, falo recordando a intermediários e intercessores, porquanto nada sucede sem a vontade de Deus. Isso é o efeito, é de como devemos fazer as nossas orações, as nossas preces. Aqui no capítulo 27, ainda no Pedis e Obtereis, no final do item de número, peraí que já digo, no item 22, diz assim, ó: isso independe das preces regulares da manhã e da noite, e dos dias consagrados. Como o vedes, a prece pode ser de todos os instantes, sem nenhuma interrupção, acarretar aos vossos trabalhos. Dita assim, ela, ao contrário, os santifica. Tende como certo que um só desses pensamentos, se partir do coração, é mais ouvido pelo vosso Pai Celestial do que as longas orações ditas por hábitos, muitas vezes sem causa determinante, e as quais apenas maquinalmente vós chama a hora convencional. Ou seja, não basta que leiamos uma prece, por bonita que seja, por bem interpretada que seja. Se não temos nada em nosso coração, se o nosso desejo não é verdadeiro, legítimo, o atendimento que teremos é infinitamente menor. E não é o tamanho da prece que conta mais. É a sua pureza, a sua grandeza moral. Aqui tem no livro de preces, eu até separei algumas aqui, dos manifestos de seres com certeza de muito mais envergadura moral do que a minha ou do que a nossa de uma maneira geral. Tem aqui a prece que o próprio Cristo proferiu. E o que me chamou mais a atenção é que todos se dirigem ao Supremo, ao Todo-Poderoso. E o Cristo disse na prece o Pai Nosso: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Primeiramente ele glorificou, ele agradeceu.
Aí tem uma prece das quais é das que eu mais gosto, e modéstia à parte eu sou bem enjoado, vocês já me conhecem. Nas minhas escolhas, bastante exigente, que é a prece da irmã Caritas, que ajudou a escrever o próprio Evangelho. Esse livrinho desconhecido aqui dos Espíritos. Não, estou brincando com vocês. E a nossa irmã Caritas também, no início da prece de Caritas, ela diz: Deus nosso Pai, que tendes poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação e dai luz àquele que procura a verdade. Também se dirigiu ao próprio Criador. Aí tem o anjo Ismael, que muitos nem sabem, mas aqueles que não sabem vão saber agora, porque vocês que estão me ouvindo vão me ajudar a multiplicar esse conhecimento. Que o anjo Ismael é o anjo protetor do nosso país, do Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, como ele intitulou. Também começa: glória a Deus nas alturas, paz aos homens na terra. Jesus, bom e amado Mestre, sustenta os teus humildes irmãos, pecadores, nas lutas deste mundo. Vejamos o poder de argumento que tem o anjo Ismael. E aqui, nesse livro que foi elaborado e pesquisado pelo Caibal Schutel, também ele deixou aqui na última mensagem, que foi escrito às 10 horas da noite de 19 de março de 1936. E ele encerra isso aqui com uma prece de sua autoria, dizendo assim: Meu Mestre Senhor Jesus, louvado seja o teu Santo Espírito. Então vejamos que eles se dirigem diretamente ao Criador. Não que quando nos dirigimos ao nosso anjo de guarda, este espírito que avalizou o nosso reencarne, estejamos nós errados. Mas ele servirá simplesmente de canal, de transportador desta mensagem nossa para o Criador, para quem realmente tem o poder de decidir. Quando nós lembramos de figuras como André Luiz, próprio Chico Xavier, que já está no plano espiritual com a sua grandeza, Bezerra de Menezes, o Caibal Schutel, Batuíra, esses mentores que estão fazendo com que as mensagens através de médiuns escreventes cheguem até nós, não que estejamos nós errados ao nos dirigirmos a eles, porque normalmente no nosso planeta, principalmente aqui no nosso cotidiano terreno, não podemos falar diretamente com o prefeito, em raríssimas vezes. Falamos com o secretário. E ele repassa para o prefeito as nossas reivindicações. Eu diria que com Jesus, com o anjo Ismael, com a nossa irmã Caritas, não seja diferente. Se falarmos com o nosso anjo de guarda, ele terá mais facilidade de se aproximar desses seres de altíssimo nível moral e passar o nosso recado. Não que não podemos nós nos dirigir diretamente,
com o auxílio de nosso anjo de guarda, com o auxílio dos grupos de mentores amigos que protegem os lares, protegem os hospitais, protegem os templos de orações. Independente se essa casa de oração for espírita, for católica, for protestante, universal, não importa. Desde que o desejo seja de esclarecer e consolar e servir por inteiro. E falando em prece até agora, tem uma das que eu mais gosto, que é a prece de São Francisco de Assis, este ser que morreu leproso, cego, passou por todas as agrúrias de doenças e de dores que um ser humano poderá passar em nosso planeta. E nos deixou esta prece, a prece de São Francisco de Assis, este ser que conversava com os animais, que quando os lobos comiam as suas galinhas, ele disse: amigo lobo, não coma as minhas galinhas, porque eu preciso dos ovos. Sejamos parceiros, coma algumas outras coisas, mas as minhas galinhas não. E o lobo o entendeu. Vejamos a grandeza deste ser. E a prece de São Francisco de Assis, eu tenho ela como uma proposta, um manifesto feito a Jesus, que é o coordenador, o exemplo maior de nosso planeta, e a Deus, que é o Criador, a causa primária de todas as coisas, que ainda não entendemos direito porque o nosso momento evolutivo não nos permite. Um dia vamos entender com certeza. E o São Francisco de Assis começa nos dizendo assim: Senhor, fazei de mim instrumento da vossa paz. Ou seja, usa-me naquilo que for possível. Se prontificando, se colocando diante do Mestre e se manifestando. Se eu posso, usa-me. Faz de mim uma ferramenta, como José do Patrocínio fez. Se apresentou: Jesus, o preto velho, está aqui. Se for preciso, usa-me. E continua a proposta do Francisco de Assis, dizendo assim: onde haja ódio, consenti que eu semeie o amor. Tinha um amigo meu que costumava dizer, meu amigo Armando Terracian, esse homem foi delegado de polícia na Caxias. E ele dizia assim que quando a coisa tá boa, tudo tá bom, é bem fácil. Mas se está existindo ódio, a coisa não está muito boa. Daí me toca semear o amor. Perdão onde haja injúria. Porque eu me dar bem com os meus amigos, com as pessoas que eu quero bem, com os meus familiares, é simples. É até facinho. Mas eu perdoar uma injúria, ou fazer com que as pessoas entendam que tem que perdoar uma injúria, é um bocadinho mais complicado. Fé onde haja dúvida. Usar a política do convencimento. Fazer com que as pessoas entendam que temos de ter fé.
mesmo nos momentos piores, nos momentos difíceis, como é o atual momento de nosso planeta. Temos que continuarmos com a nossa fé firme no Criador, que cada um receberá o seu quinhão, a sua parte, o resultante de sua semeadura. Verdade aonde haja mentira, esperança onde haja o desespero, e luz onde haja treva. Tem uma coisa que eu não me canso de colocar, com certeza já aconteceu com muitos de vocês que estão me assistindo e aqueles que me assistirão depois. Quando a gente está saindo de um bloco cirúrgico, se recuperando com dores, com insegurança, que o pensamento ainda está meio misturado, a gente enxergar na sala de espera um ser à nossa espera, um amigo, um parente. E isto é luz nas trevas. Nos faz nos sentirmos importante, nos faz crescer na nossa saúde e na nossa moral espírita. União aonde haja discórdia. Eita, coisinha complicada é a união. Porque união, ser unido, não é compreender a todos, não é aceitar a todos. É conviver com todos com sabedoria. Alegria onde haja tristeza. Quantas tristezas, quantas pessoas que estão indo ao suicídio neste momento, por medo, por insegurança, ou por não conhecer os ensinamentos de Jesus, ou vamos nos gabar por não nos conhecer. Porque eu duvido que um de vós que estáis a me ouvir, entre encarnados e desencarnados, em pura e sã consciência, aconselharia alguém a se suicidar. Então, se tivermos a oportunidade, vamos agir com destreza e sabedoria. Divino Mestre, veja a grandeza do Francisco de Assis. Divino Mestre, : permitir que eu procure, que eu busque, que eu crie as oportunidades, os momentos, que eu sinta, que eu veja. Permitir que eu procure tanto ser consolado quanto consolar. Não é eu me parar de coitadinho e aprontar a minha vida toda. Eu tenho que, em momentos, ser grande, deixando que os espíritos de luz hajam em mim para consolar. Ser compreendido quanto compreender. Que seja no mínimo do mesmo tamanho. Compreender e ser compreendido. Que no mínimo saiamos nós com um empate. Certamente que se pudermos compreender mais, lucraremos mais, contaremos mais uma coisa chamada bônus hora, que o mundo espiritual nos agracia ao momento que lá chegarmos. Ser amado quanto amar. Se amamos, somos amados.
Mas não podemos nos esquecer de termos ouvidos de ouvir, olhos de ver e sentimentos para sentir que as pessoas estão nos amando do jeito deles, com o potencial que possui, com as coisas que já dispõe. Muitas das vezes exigimos que elas nos deem coisas que elas não podem nos dar, ou seja, o amor. Porque elas ainda não chegaram ao estágio que nós achamos que elas tivessem chegado. Mas isso não nos dá o direito de acharmos eles fracos ou ingratos. Que muitas das vezes, ou todas as vezes, podemos afirmar que estão elas fazendo tudo que está a seu alcance, tudo que está no seu possível, neste momento, no aqui e agora. Porque é dando é que se recebe. Temos que distribuir tudo isso que foi listado por Francisco de Assis para recebermos a recompensa do nosso Criador. É perdoando que somos perdoados. Mas esse perdão não pode ser condicional, porque o perdão é uma coisa bastante complicada. Pedir desculpa já é uma chatice para nós seres humanos orgulhosos, como é o meu caso. Imagina ter a grandeza de pedir perdão pela falta, pelo erro cometido. Ao momento que formos perdoados, não nos sentirmos humilhados por esse que nos perdoou. Quantas das vezes já não nos aconteceu isto? E quantas irá acontecer se não tivermos o cuidado de nos melhorar progressivamente? É morrendo que compreenderemos a vida eterna. Porque quando estivermos lá, como Espírito e Verdade, é que vamos ter a tão famosa certeza. E o Francisco de Assis termina dizendo assim, que assim seja. Então eu também vou concluir daqui a alguns minutinhos com essa afirmação, que assim seja. Mas precisa que tenhamos cuidado quando fizermos como Francisco de Assis fez, este pacto com Jesus e com Deus, o nosso Pai Criador. De nos colocarmos à disposição deles, para aquilo que tiver que ser feito por nosso intermédio. E que tenhamos o cuidado de, antes de fazer as nossas rogativas a Jesus, o coordenador de nosso planeta, a autoridade máxima, de agradecer. Agradecer pelo até agora. Por estarmos nós convivendo com a pandemia sadios, podendo até ajudar as pessoas, podendo até contribuir com alguma coisa para aqueles que sofrem. E se ainda não estamos fazendo isso, vamos começar agora. Porque se assim agirmos, não precisamos nem fazer rogativas.
os mentores amigos nos compreende, nos entende, nosso anjo de guarda, espírito avalista, que se arriscou por nós lá no mundo espiritual. Foi combinado e feito um documento sério para que aqui chegássemos e fizéssemos o bem sem ostentação. Será que estamos nós fazendo o bem? Ou será que estamos fazendo um benzinho pequeno que podemos muito mais? Temos que louvar a Jesus que nos cobra dos nossos pecados, com a determinação de Deus, só 20% das nossas dívidas. O resto fica como misericórdia. Que fique essa energia positiva e que na hora das nossas preces, das nossas orações, não vamos pedir um emprego, um carro novo, um apartamento de $1 milhão. Vamos pedir talento, força, determinação e coragem para buscarmos isso através do nosso trabalho e da nossa dedicação. Combinado? Então, que assim seja.